Oi, como você está hoje? Sabe, esses dias eu estava olhando para o mar durante um pôr do sol. As ondas vinham, uma atrás da outra, quebrando na areia com força, mas ao mesmo tempo com uma calma que parecia sussurrar algo. E de repente, me veio à mente a imagem de uma mulher que, há mais de 2000 anos, enfrentou uma multidão barulhenta, cheia de empurrões e vozes, só para tocar em Jesus. Ela não tinha forças, não tinha mais esperança nas coisas que o mundo podia oferecer, mas algo dentro dela gritava mais alto que o caos ao seu redor. Se eu apenas tocar nele, eu sei que tudo vai mudar. Imagina essa cena comigo. Uma mulher fraca, talvez até envergonhada pela sua condição, rastejando entre pernas e poeira, com o coração acelerado, só por causa de um fio de fé. E sabe o que é mais impressionante? Ela não desistiu. Ela foi até o fim. E quando seus dedos finalmente alcançaram a borda daquele manto, o poder de Deus a encontrou. Hoje, eu quero te convidar a refletir comigo sobre essa mesma busca, sobre o que acontece quando a gente decide, mesmo no meio do nosso caos, tocar em Jesus. Porque, acredite, Ele ainda está passando por aí, esperando o nosso toque. Eu sou Aurora Ritt, escritora e ministra da palavra. Meu coração é apaixonado por compartilhar a mensagem transformadora de Deus, trazendo palavras que possam conectar você ao coração de Jesus e guiá-lo nessa jornada espiritual tão única e preciosa. Estou aqui para caminharmos juntos, para que a fé floresça e a esperança renasça em cada passo que você der com ele. Hoje eu quero te levar para uma história que talvez você já conheça, mas que nunca perde o poder de nos fazer parar e pensar. Está lá na Bíblia, em Mateus 9, Marcos 5 e Lucas 8. A história da mulher que sofria com um fluxo de sangue há 12 anos. Uma mulher que já tinha tentado de tudo, médicos, remédios, talvez até promessas vazias, e que no fim estava sem saída. Ela não tinha mais dinheiro, não tinha mais forças, e naquele tempo sua condição a tornava impura aos olhos da sociedade. Imagina só o peso disso. 12 anos carregando não só uma doença, mas também a solidão, o julgamento, a sensação de que ninguém podia ajudá-la. Mas então, um dia, ela ouviu falar de Jesus. Não sei quem contou a ela. Talvez tenha sido um vizinho, um amigo, ou até um estranho na rua. Mas o que importa é que algo naquela notícia acendeu uma faísca dentro dela. Esse homem cura. Esse homem transforma vidas. Ele pode ser a minha chance. E com essa faísca, ela tomou uma decisão que mudou tudo. Ela ia atrás dele. Não importava o quanto doesse, o quanto fosse difícil, ou o quanto ela tivesse que enfrentar para chegar lá. Ela foi. Eu fico pensando no esforço que ela fez. A Bíblia diz que havia uma multidão ao redor de Jesus. Pessoas gritando, se empurrando, querendo a atenção dele. E ela, com seu corpo fraco, provavelmente abaixada, talvez até se arrastando, foi abrindo caminho. Imagina o coração dela batendo forte, as mãos trêmulas, os olhos fixos naquele homem que ela nem conhecia pessoalmente, mas em quem ela decidiu acreditar. Se eu apenas tocar na borda do seu manto, eu sei que vou ser curada. Que fé é essa, gente? Que força é essa que nasce no meio da fraqueza? E então, ela conseguiu. Seus dedos alcançaram o tecido, e naquele instante, algo aconteceu. A Bíblia diz que Jesus sentiu que poder havia saído dele. Ele parou no meio daquela multidão barulhenta e perguntou: "Quem me tocou?" Os discípulos até acharam estranho, porque tanta gente estava esbarrando nele. Mas Jesus sabia que aquele toque era diferente. Não era só físico, era um toque de fé, um toque de alma, um grito silencioso que dizia: "Eu acredito em você." E ele olhou para ela, viu aquela mulher que ninguém mais via e disse: "Filha, a sua fé te salvou. Vai em paz." Essa história mexeu comigo esses dias, porque eu já estive no lugar dessa mulher. Talvez você também já tenha estado, ou esteja agora. Eu me lembro de um tempo na minha vida em que eu me sentia perdida. Era como se eu estivesse no meio de uma tempestade, com ventos fortes me empurrando para todos os lados, e eu não sabia para onde ir. Eu tinha sonhos, planos, mas parecia que tudo estava desmoronando. Eu me perguntava: qual é o sentido disso tudo? Por que eu não consigo encontrar paz? E, assim como essa mulher, eu cheguei ao limite. Não tinha mais recursos, não tinha mais respostas, mas então
eu ouvi falar de Jesus. Não foi uma coisa grandiosa, sabe? Não foi um trovão no céu ou uma voz misteriosa. Foi simples. Eu ouvi alguém contar como Jesus tinha mudado a vida dele. Depois, vi um vídeo, li um versículo e algo começou a se mexer dentro de mim. Era como se uma voz suave dissesse: Aurora, ele está aí, vai atrás dele. E eu fui. Não porque eu entendia tudo, mas porque eu precisava de algo maior que eu mesma. E assim como essa mulher, eu decidi que só um toque, um momento com ele, já seria suficiente. Sabe o que eu descobri? Jesus não exige que a gente chegue até ele com tudo resolvido. Ele não espera que a gente esteja forte, perfeito ou com uma fé gigante. Ele só espera que a gente vá, que a gente se esforce, mesmo que seja com as últimas forças que nos restam. Porque quando a gente toca nele, ele nos encontra. Ele nos vê no meio da multidão, no meio do nosso caos, e nos chama de filha, de filho. Talvez você esteja ouvindo isso agora e pensando: Aurora, eu já tentei, já orei, já chorei, já pedi, e parece que Deus está em silêncio. Eu te entendo, já passei por momentos assim também. Mas deixa eu te contar uma coisa que aprendi. O silêncio de Deus não é ausência. Às vezes, é um convite. Um convite para você parar, respirar e ouvir de um jeito diferente. Porque na correria da vida, no barulho das nossas preocupações, a gente acaba abafando a voz dele. Mas quando a gente silencia, quando a gente se abaixa, como aquela mulher, e busca ele com calma, com fé, aí a gente percebe que ele nunca esteve tão perto. E tem outra coisa. Tocar em Jesus não é só sobre receber uma cura física. Claro, ele pode fazer isso. Ele é poderoso para curar qualquer coisa. Mas às vezes, o que ele quer curar primeiro é o nosso coração. Ele quer tirar o peso da culpa, o medo do futuro, a sensação de que não somos suficientes. Ele quer nos dar paz. E essa paz começa dentro da gente, antes mesmo de a gente ver as coisas mudarem por fora. Então, eu te pergunto hoje, o que você está carregando há anos? Como essa mulher carregou o fluxo de sangue? Que peso você já tentou resolver sozinho, mas que só te levou ao limite? E se hoje você decidisse ir atrás de Jesus? Não precisa ser perfeito, não precisa entender tudo, só precisa dar um passo, só precisa acreditar que se você tocar nele, ele vai te encontrar. Quando eu penso na mulher do fluxo de sangue, uma coisa que me chama a atenção é a coragem dela. Não era só o esforço físico de atravessar a multidão, era a coragem de acreditar que valia a pena. Ela poderia ter desistido, sabe? Poderia ter pensado: já tentei tanto, já gastei tudo, não tem mais jeito para mim. Mas ela não fez isso. Algo dentro dela a impulsionou a continuar, mesmo quando tudo ao redor dizia que era impossível. E eu acredito que esse algo era o Espírito de Deus sussurrando no coração dela, mesmo que ela ainda não soubesse disso. Eu já estive em momentos assim, em que tudo parecia gritar: desiste. Lembro de uma fase em que eu me sentia tão esgotada, emocionalmente, espiritualmente, até fisicamente. Eu tinha perguntas que ninguém conseguia responder, e as portas que eu batia simplesmente não abriam. Mas no meio desse deserto, eu comecei a ouvir histórias de pessoas que tinham encontrado esperança em Jesus, que tinham visto ele transformar situações impossíveis. E essas histórias foram como um vento suave que me empurrou para frente. Eu pensei: se ele fez isso por eles, por que não por mim? E foi aí que eu comecei a buscar. Não foi algo organizado ou planejado. Às vezes, era só eu abrindo a Bíblia sem saber por onde começar, ou assistindo a um vídeo no YouTube de alguém contando como Jesus mudou a vida dele. E aos poucos, eu fui sentindo ele mais perto. Não era uma coisa barulhenta ou dramática, era sutil, como um toque leve que vai aquecendo o coração. E eu percebi que quanto mais eu buscava, mais ele se revelava. A mulher do fluxo de sangue me ensina que a fé não é sobre ter certeza de tudo. É sobre dar um passo mesmo sem ver o caminho inteiro. Ela não sabia se Jesus ia notá-la, não sabia se ia dar certo, mas ela foi mesmo assim. E quando ela tocou nele, não foi só o corpo dela que foi curado, foi a vida inteira dela que ganhou um novo sentido. Jesus não só a curou, mas a chamou de filha. Ele deu a ela uma identidade nova, um lugar de pertencimento. E sabe o que é lindo? Ele faz o mesmo por nós. Quando a gente decide ir atrás dele, mesmo com pouca força, mesmo com dúvidas, ele nos encontra.
Ele nos vê no meio da nossa bagunça e diz: você é meu, eu te vejo. Sua fé, por menor que pareça, é suficiente para mim. E esse toque, esse momento de conexão com Jesus, muda tudo. Talvez não mude as circunstâncias de uma vez, mas muda a gente por dentro. E aos poucos, essa mudança começa a transbordar para fora. Eu quero te encorajar hoje a não desistir de buscar esse toque. Talvez você esteja pensando: Aurora, eu já tentei tanto e nada mudou. Mas deixa eu te perguntar, e se o milagre que você está esperando já começou dentro de você? E se Deus está te chamando para confiar nele um pouco mais, para se abaixar no meio da multidão da vida e tocar nele com o que você tem agora? Porque a fé dessa mulher não era perfeita, era real, era crua, era desesperada, mas era suficiente. E tem mais, Jesus não está distante. Ele não é um Deus que fica lá em cima, olhando de longe. Ele está passando no meio da multidão, bem perto de você. A Bíblia diz que Ele é o Emanuel, Deus conosco. E isso significa que mesmo quando a gente não o vê, Ele está aí. Às vezes o que falta é a gente estender a mão. Não precisa ser um gesto grande. Pode ser uma oração simples, Jesus, eu preciso de você, dito no silêncio do seu quarto. Eu aprendi que os momentos em que eu mais ouvi Deus não foram os mais barulhentos. Não foram as orações longas, cheias de lágrimas e pedidos. Foram os momentos em que eu parei, respirei fundo e disse: Senhor, eu não sei mais o que fazer, só me ajuda. E, no silêncio que vinha depois, eu sentia Ele. Não era uma voz alta, mas uma paz que eu não conseguia explicar, uma certeza de que eu não estava sozinha. Então, se você está se sentindo perdido hoje, se está carregando um peso que parece grande demais, eu te convido a fazer como essa mulher. Não desista, levante-se. Ou se não tiver forças, rasteje mesmo e vá atrás de Jesus. Toque nele com a fé que você tem, por menor que ela seja, porque ele não está procurando perfeição. Ele está procurando um coração que o deseja. E quando você o tocar, ele vai te mostrar que sempre esteve ali, esperando por você. Quando eu penso no que aconteceu depois que a mulher do fluxo de sangue tocou em Jesus, fico impressionada com a reação dele. Ele não simplesmente seguiu em frente, como se nada tivesse acontecido. Ele parou. No meio de uma multidão agitada, com tanta gente querendo algo dele, ele deu atenção a uma única pessoa, uma mulher que, aos olhos do mundo, não tinha valor nenhum. Isso me faz pensar no quanto Jesus se importa com cada um de nós. Ele não está tão ocupado que não possa nos notar. Ele vê o nosso esforço, mesmo quando ninguém mais vê. E o que ele disse a ela é poderoso. Filha, a sua fé te salvou. Ele não disse, eu te curei porque sou poderoso. Embora ele seja, ele deu o crédito à fé dela. Isso me mostra que Deus trabalha em parceria com a gente. Ele tem todo o poder, mas ele espera que a gente dê um passo, que a gente mostre que acredita nele. Não é sobre merecer, porque, vamos ser honestos, nenhum de nós merece. É sobre confiar. É sobre dizer, Jesus, eu não tenho mais nada, mas eu tenho você. Eu já vivi momentos em que precisei desse tipo de fé. Teve um dia, há alguns anos, em que eu me senti completamente sem chão. Eu tinha perdido uma oportunidade que eu queria muito, e parecia que todos os meus planos estavam ruindo. Eu chorei, questionei, fiquei brava até. Mas, no meio daquele desespero, eu me lembro de fechar os olhos e dizer, Deus, eu não entendo, mas eu confio em você. Não foi uma oração bonita ou longa, foi só isso. E aos poucos, eu senti uma paz que não fazia sentido. Não era como se os problemas tivessem desaparecido, mas eu sabia que não estava carregando eles sozinha. A mulher do fluxo de sangue me ensina que a fé não é um sentimento, é uma escolha. Ela escolheu acreditar em Jesus mesmo sem garantias. Ela escolheu ir atrás dele mesmo sem saber se daria certo. E essa escolha mudou a vida dela. Eu acredito que Deus quer nos levar a esse mesmo lugar. Um lugar onde a gente escolhe confiar nele, mesmo quando o caminho está escuro. Porque é aí que os milagres acontecem. Não só os milagres que a gente vê com os olhos, mas os que transformam o nosso coração. E tem outra coisa que eu amo nessa história. Quando Jesus perguntou, quem me tocou? Ele já sabia a resposta. Ele não precisava que ela se apresentasse. Ele queria que ela soubesse que foi vista, que o toque dela importava. Às vezes, a gente acha que Deus não percebe as nossas lutas, os nossos pequenos passos de fé.
mas Ele percebe. Cada oração sussurrada, cada vez que você insiste em buscar Ele mesmo estando cansado, Ele vê. E Ele quer que você saiba disso. Talvez você esteja ouvindo isso agora e pensando: Aurora, eu quero tocar em Jesus, mas eu não sei como. Eu te entendo. Às vezes a gente complica as coisas, acha que precisa de uma fórmula mágica ou de um momento perfeito. Mas tocar em Jesus é mais simples do que parece. Pode ser abrir a Bíblia e ler um versículo, mesmo sem entender tudo. Pode ser cantar uma música que fala dele ou só ficar em silêncio e dizer: Jesus, eu estou aqui. Ele não exige muito, ele só quer o seu coração, do jeito que ele está. E se você está se sentindo distante dele, como se ele estivesse em silêncio, eu quero te lembrar de algo. O silêncio de Deus não é rejeição. Às vezes, é um convite para você ir mais fundo. Sabe, a mulher do fluxo de sangue não ficou gritando por Jesus no meio da multidão. Ela foi quieta, determinada, e tocou nele em segredo. Talvez Deus esteja te chamando para esse lugar de quietude, onde você pode ouvir a voz dele sem o barulho do mundo atrapalhando. Eu aprendi isso da maneira mais difícil. Teve um tempo em que eu orava com tanto desespero, pedindo respostas, que eu nem parava para ouvir. Eu falava e depois ficava frustrada porque não sentia nada. Até que um dia eu decidi ficar quieta. Não falei nada, só sentei, respirei e esperei. E naquele silêncio, eu senti ele. Não foi uma voz alta ou uma visão, mas uma certeza suave de que ele estava comigo. Foi como se ele dissesse: Aurora, eu sempre estive aqui. Você só precisava parar para me encontrar. Então, eu te desafio hoje. Tire um momento para silenciar. Não precisa ser por horas. Podem ser só 5 minutos. Feche os olhos, respire fundo e diga: Jesus, eu quero te tocar. E depois, espere. Não corra. Não encha o silêncio com mais pedidos. Só fique ali, com o coração aberto, porque é nesse lugar que ele se revela. É nesse lugar que você vai sentir o toque dele te alcançando de volta. Quando a mulher do fluxo de sangue tocou em Jesus, ela não só recebeu a cura que buscava, ela recebeu algo ainda maior, um encontro com o amor de Deus. Aquele momento não foi só sobre o fim de uma doença, foi sobre o começo de uma nova vida. Jesus não a deixou ir embora como apenas mais uma na multidão. Ele a olhou nos olhos, a chamou de filha e a enviou em paz. E eu acredito que é isso que Ele quer fazer com cada um de nós. Ele quer nos dar mais do que respostas. Ele quer nos dar Ele mesmo. Sabe, às vezes a gente fica tão focado no que está doendo, no que está faltando, que esquece que o maior milagre é ter Jesus por perto. A cura do corpo daquela mulher foi incrível, mas o que realmente mudou tudo foi o fato de ela descobrir que não estava sozinha. Que havia alguém que a amava, que se importava. E esse alguém está aqui por você também. Ele está passando no meio da sua multidão, das suas lutas, dos seus medos, das suas dúvidas, só esperando o seu toque. Eu quero te deixar com essa verdade hoje. Você não precisa carregar seus fardos sozinho. Não importa há quanto tempo você está lutando, não importa o quanto você já tentou e falhou. Jesus está aí, pronto para te encontrar no seu limite. E quando você o tocar, com fé, com esperança, com o pouco que você tem, Ele vai te mostrar que o poder dele é maior que qualquer coisa que você enfrenta. Então, o que você vai fazer hoje? Vai desistir porque o caminho parece difícil? Ou vai se abaixar, como aquela mulher, e estender a mão para tocar nele? Eu te encorajo a escolher o segundo caminho. Escolha buscar Jesus, mesmo que seja com passos trêmulos, porque Ele prometeu que quem busca, encontra. E quando você o encontrar, você vai ver que valeu a pena cada esforço, cada lágrima, cada momento de espera. Essa história me lembra que a fé é um movimento. Não é algo que a gente sente e fica parado. É algo que a gente vive, que a gente coloca em ação. A mulher do fluxo de sangue não ficou em casa esperando um milagre cair do céu. Ela foi atrás dele. E eu acredito que Deus está te chamando para fazer o mesmo. Vá atrás dele. Toque nele com o que você tem hoje. Uma oração, um louvor, Jesus, eu confio em você. E confie que Ele vai te responder, do jeito dele, no tempo dele, mas sempre com amor. Eu não sei onde você está na sua jornada. Talvez você esteja ouvindo falar de Jesus pela primeira vez
e sentindo um desejo de conhecê-lo mais. Talvez você já caminhe com ele, mas esteja precisando de um novo toque, de uma renovação. Ou talvez você esteja no meio do caos, sem saber como dar o próximo passo. Seja onde for, eu quero te dizer: não pare. Continue buscando, continue tocando, porque Jesus nunca vai te deixar de mãos vazias. E sabe o que é mais incrível? Esse toque não é só para você. Quando você encontra Jesus, quando Ele te cura, te restaura, isso vira um testemunho. A sua história pode ser a faísca que vai levar outra pessoa a buscar Ele também. Assim como eu ouvi histórias que me inspiraram, como a daquela mulher na Bíblia me marcou, a sua vida pode ser luz para alguém que está no escuro. Então, não desista, por você e por quem ainda vai ser alcançado através de você. Eu vou encerrando por aqui, mas antes quero te fazer um convite especial. Se essa mensagem tocou seu coração, que tal se inscrever no canal e deixar um like? Assim, você fica por dentro de mais devocionais como esse, que eu preparo com muito carinho para te ajudar a se conectar com Jesus. E se essa palavra fez bem a você, considere se inscrever no canal. Vai ser uma alegria ter você nessa caminhada comigo. Agora me conta nos comentários, o que o seu coração está sentindo depois dessa mensagem? Escreva ali embaixo, pode ser uma palavra, uma frase ou até sua história. Eu vou amar ler e orar por você. Vamos construir juntos uma comunidade de fé, onde a gente se apoia e cresce na presença de Deus, tá bom? Te vejo no próximo vídeo.